Olá, aqui é o professor Pablo Ravani e através dessa videoaula vocês vão ter uma introdução a uma escrita científica. Vamos entender o que é isso, o que é a ABNT e citações indireta, direta, citação da citação e algumas outras dicas para iniciar, você que é estudante, uma escrita científica. O intuito dessa aula é apresentar essa escrita científica de uma forma que vocês possam manusear e ter um primeiro contato. Não é para se profissionalizar, não pelo menos nessa primeira videoaula. Bom, eu vou basear no livro de Antônio Carlos Gil, Como Elaborar Projeto de Pesquisa. Então, os meus vídeos vão ser elaborados com base neste livro. E para as normas ABNT, nós vamos usar o livro de normas da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, que é esse livro aqui, que eu vou deixar esses dois até abertos aqui, ó. Certo? Bom, para começar o nosso vídeo, a gente vai estar estudando o porquê da pesquisa, por que se pesquisar, né? Aqui eu vou até pegar um trecho do próprio livro do Gil, né? Onde ele fala aqui o seguinte, ó, só baixar aqui para vocês verem. Ele fala aqui, ó, pode ser definido uma pesquisa como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, o que acontece? Com esse pequeno trecho aqui do Gil, nós entendemos que toda pesquisa começa de um determinado problema. Então, vou dar um exemplo. Todo problema, qualquer doença que a gente tem, a maioria dos casos tem um remédio que vai fazer isso daí. Então, a doença em si é um problema e o remédio em si seria a solução para esse problema. Então, para que esse objeto final, remédio, fique pronto, alguém precisou pesquisar, alguém precisou correr atrás para saber o que gera esse problema e como a gente pode resolver. Bom, a pesquisa tem esse objetivo. Seguindo o livro de normas da ABNT, o que é a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todo trabalho redigido de uma forma acadêmica, ou na faculdade, ou universidade, tem que seguir esses moldes da ABNT, né? E é isso que a gente vai apresentar agora. Certo? Tem esse livro aqui de normas. Esse livro vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ver. Então, existem tipos de trabalho para início de conversa. Existem trabalhos acadêmicos, existem artigos, existem TCC ou monografia, que é para graduação e especialização, existe dissertação, que é para mestrado, e tese, que é para doutorado. Então, o intuito dessa escrita científica, a gente vai dar ênfase na pesquisa bibliográfica, é você aprender como é que você vai escrever. Então, por exemplo, não é igual uma pesquisa que você fazia na escola. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar o que é qualquer coisa, vamos colocar aqui, ó. Vou abrir o Google. Está aqui, ó. Definição de globalização, por exemplo. Então, se eu vim aqui, ó, Ctrl C, abrir um documento do Word e colar sem fazer as devidas referências, nós estamos cometendo um plágio. O plágio é crime. Mesmo que você tente reescrever com as suas palavras sem informar a fonte, isso é considerado um plágio. Nós temos softwares como o CopySpider, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, que fazem essa verificação se esse texto é copiado ou não da internet. Certo? Uma outra observação. É interessante, se eu quero pesquisar determinado assunto, que eu utilize fontes, livros físicos ou e-book, como também fontes acadêmicas. Certo? Então, aqui, ó. Pegar esse exemplo aqui, ó. O que é globalização? Tá vendo? Que esse artigo foi escrevido pela revista Brasil Escola, né? Um blog, né?
Então, se eu pego de um artigo, olha aqui, ó, por Rodolfo Alves Pena. Então, ele é mestre. ME vem de mestre. Que foi escrito em março de 2022. Então, olha que interessante. Eu vou pegar esse parágrafo aqui. Vou pegar esse parágrafo. Vou vir aqui. Vou dar um Ctrl V. Certo? Vou dar um Ctrl V. Observem que o autor aqui em questão, ele se chama Rodolfo Alves Pena. Então, aqui já tem a referência. Ó. Se eu pego o último sobrenome dele, Pena, e eu coloco aqui, ó, de acordo com Pena, vamos ver o que o livro de normas faz? Isso a gente vai fazer agora, uma citação indireta. Então, vamos aqui no livro, ó. Então, o livro tem aqui, ó, citação direta, eu já vou falar sobre ela. Aqui, ó, indireta. A citação livre de texto de um autor, parágrafo, permanecendo-se fiel às ideias. Basicamente, você vai reescrever o parágrafo com as suas palavras, mas colocando o autor. Você pode colocar tanto assim, ó, de acordo com Pena 2022, a globalização descreve o processo de intensificação da integração. Mostrando o avanço na comunicação. Basicamente aqui eu reescrevi um pequeno trecho com as minhas palavras, e ao reescrever dessa forma, não, aqui é considerado plágio, aqui é considerado correto. Então eu posso colocar tanto assim, como também, seguindo o livro de normas, ó, eu posso colocar no final, ó. Aí tem que ser maiúsculo, eu colocaria assim, Pena 2022. Quando você coloca dessa forma, subentende-se que todo o parágrafo que veio anteriormente, ele é um parágrafo que você reescreveu com as suas palavras. Então, lembrando, se chama citação indireta, quando você reescreve com as suas palavras, né? Vamos lá. Agora, vou mostrar um exemplo de citação direta. Uma citação direta seria o seguinte: tem duas situações diferentes. Vamos imaginar que eu vou pegar esse trecho aqui, ó, que ele vai só até aqui, por exemplo. Eu quero fazer agora uma citação direta. Então, deixa eu colocar aqui para vocês se localizarem. Citação direta. Agora eu quero fazer uma citação direta. Nessa citação direta, quando tem duas situações diferentes. Quando o parágrafo tem até 3 linhas, a citação é mantida no próprio parágrafo. Ela é mantida no próprio parágrafo. Tanto que ele fala aqui, ó, citação direta. Citação direta de até 3 linhas devem vir inserida no texto e entre aspas dupla, conforme está mostrando aqui, ó. Só que aqui ele pega, ó, autor, vírgula, ano, vírgula, página, quando se trata de um livro, de um trecho, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, nesse caso aqui, como se trata de 3 linhas, eu teria que escrever o contexto, escrito, aí aqui, aspas duplas, e faz isso daqui, ó. Quando você faz isso, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Seguir de 3 pontinho. Aí no final você coloca, ó, Pena, só uma suposição, vírgula, ano,
página 151, por exemplo. Significa que eu peguei do autor, pena, copiei na íntegra, literalmente copiei na íntegra, aqui eu tenho que fechar o parênteses, copiei na íntegra o conteúdo que ele fez. Isso é uma citação direta, onde eu não reescrevi. É indicado fazer isso quando é definições, contexto que você não tem como mudar o argumento, né? Mudar de fato o argumento. Então, o que acontece? Agora, na segunda situação é o seguinte, vou pegar esse mesmo texto aqui. Quando você pega um parágrafo inteiro, que agora passa de 3 linhas e você quer fazer uma citação direta, olha o que o livro fala. A gente tem que fazer isso aqui. Beleza. Nós temos que selecionar o texto. Precisamos colocar um recuo de 4 centímetros. A fonte, que geralmente é tudo Arial, gente, tá? Não citei aqui no texto. Arial 10. E no final eu coloco igual tá aqui, ó. Eu coloco igual tá aqui, ó. Sempre com aspas dupla. E no final aqui também. Ó, aqui eu tenho uma citação direta de até 3 linhas, que mantém no mesmo parágrafo. E acima de 3, você tem que fazer um recuo para a direita. Lembrando, aqui ó, 4. Isso. 4 centímetros, Arial 10. O que eu apresentei para vocês agora é citação direta e citação direta. O que eu vou mencionar um pouco agora para vocês é citação da citação. Quando ela ocorre? Quando se faz uma citação a partir de uma outra fonte. Então vamos imaginar que você escreveu isso daqui. Aí você publica esse trabalho. Um outro aluno vai ler o seu trabalho e, com base no que você fez com as suas palavras, ele quer também reescrever, sendo que você já pegou de um outro autor. Isso se chama citação da citação. Aí na hora de reescrever, você tem que usar esse termo aqui, ó, segundo autor ampul de outro, ou seja, da onde quem você escreveu copiou. Isso você vai acompanhando o livrinho de normas e faz. Isso chama citação da citação. Vamos lá. Eu vou abrir aqui um documento em branco, no Word, e vou fazer uma pré-formatação. Geralmente, todo o texto usado em normas científicas é o Arial. Certo? Aqui em parágrafo, os espaçamentos entre linhas geralmente é 1,5. Isso está na normas ABNT. Isso vocês vão ver que vai estar escrito nesse livro aqui, ó, essas configurações. Quando você vem aqui em layout e configurar a página, tem um padrão de configuração também para alinhamento das margens. Só um minutinho que o computador deu uma travada aqui. Ó, aí aqui fica a margem superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros e inferior 2 centímetros, 2 centímetros. E ok. Certo? Então, todo o texto digitado, geralmente o título, aqui que eu vou colocar, introdução. Títulos que iniciam uma sessão, eles são ou em 12 ou 14. E aqui no texto ele é à esquerda, e aqui no texto ele é justificado, Arial 12 e sem negrito. Então dessa forma você começa a pegar. Deixa eu pegar esse mesmo texto aqui agora. Vou jogar ele aqui, ó, Ctrl V. E vou, ó, colocar Arial, vou colocar fonte 12 e vou colocar, aí já está entre meio, ó. Basicamente a gente começa assim o trabalho, né? Então, que eu estou dando uma noção inicial de normas ABNT.
certo? Então, normas ABNT consiste em você estudar esse livro de normas. Vocês vão receber esse documento aqui, ó, que é a estrutura do trabalho escrito. Ele já está pré-formatado já nas normas ABNT, entendeu? Já nas normas ABNT. Então aqui, ó, eu ensino aqui a capa, que é um item obrigatório, os nomes dos alunos em ordem alfabética e completo, o título do trabalho, repete. Aqui a questão da titulação, só o nome é graduado, o nome mais ESP especialista, ME de mestre para homem, MA para mulher, mestra. Aqui tem um resumo, que ele tem que conter até 1.500 palavras e caracteres, e aqui você tem um exemplo de resumo construído, certo? Nesse resumo, nós temos elementos básicos de uma pesquisa. Nesse momento, a gente não vai cobrar com tanta perfeição esse resumo de vocês no início, mas você precisa entender que é o seguinte, a gente, ó, como é que a gente escreve isso aqui, ó. Esse estudo constitui uma parte da grande pesquisa e observatória, que tem como objetivo, o estudo foi realizado, então, isso aqui tem um molde de escrito. Esse aqui no sumário, aqui olha que interessante, tudo que é primário, negrito. Início de sessão, negrito em caixa alta. Quando é um subtópico, é caixa alta, sem negrito. Tá vendo aqui, continuação? Quando é um terciário, primário, secundário, terciário, aí ele fica dessa forma em negrito. É assim a estrutura de formatação científica. O que eu estou tentando apresentar aqui para vocês, de uma forma resumida, estou tentando resumir, é a escrita científica, certo? O início da escrita científica, né? Vocês terem um primeiro contato e assim por diante, certo? Então, aqui eu ensino a fazer uma introdução e assim por diante. Basicamente, com esse vídeo, vocês vão conseguir ter um norte de como criar previamente o trabalho de vocês, né? Aqui eu ensino como é que eu escrevo uma introdução, o que deve conter na introdução, tema tratado, exposição dos interesses envolvidos, um problema de pesquisa, uma justificativa, objetivos teóricos, metodologia e outros elementos. No resumo, você pega uma síntese disso tudo e joga no resumo. Referencial teórico. Bom, nesse vídeo eu só queria apresentar para vocês essa iniciação científica, esse primeiro contato, e esse livro aqui de normas. Eu vou pedir que vocês dêem uma lida nesse material, que é para que vocês conheçam, para saber que vocês vão ver aqui, ó, o que é interessante. Ele coloca em asterisco o que é obrigatório em um trabalho, né? Aqui ele coloca os tipos de trabalho que eu tinha mencionado, ó, projeto de pesquisa, trabalhos acadêmicos, monografia, tese, dissertações, certo? Então, esses dois materiais que eu deixar na descrição, peço que vocês vejam. Desde já agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.